começa o Planeta Campo dessa terça-feira falando sobre o boi bombeiro. Já ouviu falar nesse termo? Ele se refere ao importante papel do boi para controlar os incêndios florestais. Isso porque os bovinos consomem a matéria seca altamente inflamável que facilita a propagação do fogo. Quem vai explicar melhor esse assunto para a gente é Urbano Abreu, pesquisador da Embrapa Pantanal. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço a possibilidade de poder explicar esse aspecto muito interessante, que é muito importante para nós e também nos locais onde existem grandes áreas pastoris baseadas em pastagens nativas. O boi bombeiro não quer dizer que o boi vá apagar nenhum fogo. Ele vai prevenir, ele vai tirar um excesso de matéria seca, como já foi falado, e não permitir que essa matéria seca, em algum acidente, alguma colocação, até mesmo um acidente, deixar um pedaço de material queimando, virar um incêndio. Então, ele tem esse importante papel de serviço ambiental, ele presta um serviço ambiental, mas ele trabalha na prevenção para impedir esse tipo de problema, né? Porque uma vaca pantaneira de 350 quilos, ela vai consumir em 3 hectares, que é uma taxa de lotação normal aqui, meio modal aqui do Pantanal, até 1.900 quilos por ano de matéria seca dessa, desse ambiente, desse Uhum. ambiente pantaneiro de pastagens nativas. No momento que você diminui esses animais, claro, vai sobrar mais essa matéria seca que acaba virando combustível. E esse acúmulo é que causa esses incêndios, claro, junto com variáveis climáticas. Perfeito, Urbano. Inclusive, nos Estados Unidos, eles fizeram um estudo comprovando essa tese mais uma vez, né? Mostrando ali, inclusive, eles estão estimulando os fazendeiros a usar essa ferramenta muito econômica, inclusive, que seria esse boi bombeiro, esse boi prevenindo ali os incêndios. No Brasil, a técnica de pastejo rotacionado ela já é utilizada, mas deveria ser criado algum tipo de fundo para ampliar ainda mais a utilização dessa técnica? Tem alguma coisa que o senhor poderia explicar para a gente nesse sentido? Sem dúvida nenhuma. Bom, nos Estados Unidos já há muitos anos já fazem isso, né? Não só nos Estados Unidos, mas também nas regiões montanhosas de Portugal e da Espanha, fazem isso até com uma raça de cavalo nativa que eles chamam de garrano, e também com cabras e ovelhas, que são mais adaptadas a esse ambiente montanhoso que existem nesses dois países, né? Em alguns locais desses dois países. Em relação ao manejo de gado em áreas pastoris, como no Pantanal e também em outros locais do Brasil, onde tem uma presença marcante de enchentes, né, beira de rio, beiras de vazantes, e que enchem e secam, no momento em que as variáveis climáticas estão muito secas, como é o caso desses últimos anos, né? Ou seja, baixíssima umidade, pouquíssima chuva e muito vento, se não houver um trabalho preventivo, e dos itens, um dos principais fatores desse trabalho preventivo é o bovino. Mas o sistema que precisa ser feito, não adianta só deixar o bovino no campo. Você tem que dar um manejo tal que seja rotacionado, seja fazer com que os insumos sejam fornecidos no local onde em volta existe maior presença dessas marcegas, né, desse capim mais endurecido, usar ingredientes nutricionais, um grande exemplo mais comum é a ureia, para que esses pontos em que a maior probabilidade de surgirem essa matéria seca, esses animais, antes de acontecer isso, pastarem e diminuírem essa quantidade de matéria seca, né? Então, Perfeito. exige um manejo rotacionado e, ao mesmo tempo, estratificado, estratégico, tático, dentro da sua propriedade. E isso não é muito fácil de se conseguir, mas é possível conseguir sim. Existe tecnologia para isso, inclusive.
Muito bom. Abreu, agora uma outra coisa que eu queria perguntar está relacionado às áreas de reservas naturais, né, que tem no Pantanal e também em outros biomas do país, e como que o gado poderia ser utilizado nessas regiões, justamente com esse fim que nós estamos falando aqui, de diminuir a matéria seca nessas regiões. Poderia existir algum tipo de política de repovoamento desses animais nesses locais, talvez um arrendamento dessas áreas, algo nesse sentido que pudesse ser feito? Perfeita a sua pergunta e muito importante. Ó, um grande exemplo disso é o que eu acabei de falar. Nas áreas montanhosas de Portugal e da Espanha, são áreas montanhosas, ou seja, não é um lugar propício para grandes ruminantes. Mas são áreas que têm incêndios e que eles acharam por bem, o Estado chega até de alugar. Ele aluga rebanhos tanto de caprinos como de ovinos, para baixar toda essa matéria seca que vamos dizer, fica sem manejo, acaba virando combustível. Ou seja, essa é uma boa experiência, um bom exemplo de como se pode ser feito. Aqui no Pantanal, eu tenho a impressão que com a utilização temporária por parte desses animais nesse período, isso é importante falar, que é antes de acontecer essa formação de macega enorme, essa enorme formação de macega. Então, tem que ser manejado antes disso acontecer. Ficar sempre monitorando toda a região em relação aos aspectos climáticos e, no momento em que provavelmente existe um risco muito grande de haver uma seca forte, com essa baixíssima umidade e com esses ventos, antes disso, você ter a possibilidade de ter um Perfeito. animal pastando essa área. Sim, Isso com vai certeza. permitir diminuir a probabilidade desse problema que aconteceu, desses incêndios pavorosos que estão acontecendo Sim. na região. Com certeza. Urbano Abreu, pesquisador da Embrapa Pantanal, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, explicando esse papel tão importante dos bovinos para ajudar a gente a controlar o fogo, a controlar esses incêndios que vêm afetando todo o Brasil. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Obrigada, bom trabalho. Planeta Campo. Patrocínio. JBS. Há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. UPL, reimaginando a sustentabilidade. Apoio. SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity, gestão de resíduos. Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, a BCZ de todos. Campo Forte, nosso forte é fazer você produzir mais.